Boa tarde. Vamos iniciar a correção, né, da atividade que ela está relacionada com o capítulo 3 de História, tá bom? Os últimos anos da monarquia no Brasil e o fim da escravidão. Leia atentamente a cronologia a seguir. Aqui a tia Carta colocou umas datas, né, da cronologia a seguir, que vai de 1845 até 1888, que é a última lei aí, né? Que é a Lei Áurea. Então, aqui eles estão falando, né? 1845 é a lei britânica que proíbe, né, o comércio de escravos entre a África e a América. 1850 é a lei Eusébio de Queiroz, né? Qual é que era a lei Eusébio de Queiroz? Que proíbe o comércio de escravos para o Brasil, né? Então, em 1850, era proibido, né, escravos para o Brasil. 1854, a lei Nabuco de Araújo, que previa as sanções para as autoridades que encobrissem o contrabando de escravos, né? Decretado o fim da escravidão na Venezuela e no Peru. 1865, com o fim da guerra de secessões dos Estados Unidos, 1861 e 1864, o presidente Lincoln declara extinta, né, a escravidão em todo o território norte-americano, tá bom? 1871, lei do ventre livre, né? Lembra que a gente já estudou isso em sala? É a lei do ventre livre, que concede liberdade aos filhos dos escravos nascidos a partir daquela data, mas os mantém sob a tutela dos seus senhores até atingirem qual idade? 21 anos, né? 1880, Joaquim Nabuco, né? Apresenta à Câmara um projeto de lei propondo a abolição da escravidão com a indenização até 1890. 1890, fundação da Sociedade Brasileira contra a Escravidão e de seu jornal, O Abolicionista. 1883, publicação de O Abolicionismo, de Joaquim Nabuco, criação da Confederação Abolicionista do Rio de Janeiro, panfleto de José do Patrocínio, né? Então, nessa 1883 foi a abolição imediata e sem indenização. 1884, extinção da escravidão no Ceará. 1885, lei do sexagenário, né? Que concede liberdade para todos que atingir a idade de 60 anos. E lei áurea, né, gente? A lei áurea, nós sabemos que ela é de 1888, né? É a lei que extinguiu definitivamente a escravidão do Brasil, né? Graças a Deus. Então, vamos lá. Atividade 1. Letra A. Ao analisar a linha do tempo, podemos perceber que a primeira lei de 1845, de Salves Trade Suppression, é uma lei inglesa. Qual o interesse dos ingleses em relação ao fim do tráfico negreiro e a abolição total, né? E a abolição total da escravidão no Brasil? Qual que... Então, né? Se a gente for analisar, lá na nossa apostila, na página 105, lá fala os ingleses e o fim do tráfico de escravizados, né? Lá no século XIX, lembra que nós conversamos tudo na sala? Os ingleses foram os principais fornecedores de manufaturas, né? O que era manufaturas naquela época? Manufaturas naquela época, produtos feitos de máquinas, né? Operadas manualmente no espaço de uma fábrica, né? Para diversos países do mundo, inclusive para o Brasil. E para eles, quanto mais, né? Para os ingleses, quanto mais seus produtos fossem comprados, melhor, pois eles tinham o quê? Mais lucros. Eles tinham mais lucros obtidos, não é mesmo? Então, a resposta é: os ingleses estavam interessados no grande mercado consumidor, que a abolição poderia representar, uma vez que cativos não recebem por seus trabalhos. Como a Inglaterra vivia
vivia a revolução industrial e precisava vender seus produtos industrializados, espere-se que, com a abolição, os ex-escravos pudessem consumir os produtos ingleses. Não é mesmo? Então, essa aqui dá continuidade, né, na apostila, página 105 e página 106. P. Com base nas informações contidas na cronologia e em seus conhecimentos, explique por que podemos afirmar que a abolição da escravidão no Brasil ocorreu de forma gradativa. Por que ela ocorreu de forma gradativa, né? A abolição da escravidão ocorreu de forma gradativa, pois nem todos, né, gente, nem todos os setores eles eram o quê? Favoráveis, né, ao fim do trabalho escravo. Principalmente a elite dos cafeicultores, conservadores, né, os quais não desejavam perder seus investimentos com a libertação dos seus trabalhadores, não é mesmo? Lembra que a gente falou tudo isso na aula? Cafeicultores, tem os cafeicultores do Vale do Paraíba, né? Muito bem. 2. Levando em conta o texto da sociedade e política brasileira no final do século XIX, faça o que se pede. Explique quais foram os problemas enfrentados pelos negros após a Lei Áurea. Nossa, nós discutimos muito em sala, né, gente? Quais foram os problemas que eles tiveram, né? A tia colocou umas sugestões aqui, ó, para vocês. Alguns dos negros libertos mantiveram-se nas grandes fazendas, né? Executando as mesmas atividades que antes. Outros mudaram-se para os centros urbanos, né? Em busca de trabalho e uma vida mais digna. No entanto, poucos conseguiram trabalho na época. Fruto de grande preconceito, né, gente? Muitos empresários davam preferência aos trabalhadores imigrantes, né? Quem vinha de quê? De fora, né? Lembra que a gente falou também por que eles traziam de fora, né? Lembra que a gente estudou na sala de aula? Letrinha C. É possível afirmar que hoje não existe mais preconceito em relação aos afrodescendentes? Vocês acham que o preconceito acabou? Ele não existe no nosso mundo contemporâneo? Então, vamos lá. Ainda hoje existe preconceito. Infelizmente, né, gente? Infelizmente, ainda tem preconceito, né? Tá bom? Fica com Deus. Um beijo, tá? E se cuidem.